Meus amados, hoje dia 25 de novembro de 2024, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos já este evangelho na versão de Marcos há uns dias atrás. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: bom, primeiro vamos ao nome do tesouro do templo, tá? Que era chamado de gasofilácio. Gasofilácio é o nome que se dá, é o nome técnico, vamos dizer assim, para onde a gente coloca as ofertas. Aquele cofre onde se coloca a oferta, antigamente nas igrejas tinha muito isso. Aquele cofre era chamado de gasofilácio, que seria alguma coisa como proteção do tesouro, tá? Então Jesus está ali. Agora, o que é interessante, como é que se sabe que essa mulher depositou 2 pequenas moedas? Que o Evangelho traz ali lepta duo, ou seja, 2 lepta. O lepton, lepta é o plural de lepton. Um lepton equivaleria a 6 minutos da remuneração diária naquele período. Então, uma pessoa trabalhou 6 minutos, então ela deu ali 12 minutos de um trabalho daquele dia. Era a moeda menos valiosa que tinha na Palestina naquele período, o lepton. Ela era geralmente de cobre ou bronze, porque lembremos que as moedas antigamente, o valor dela não é igual hoje, que aquele valor que vem impresso nela é que lhe dá realmente, vamos dizer, que dá a ela o valor, né? Era o material que ela era feita. Então, a de ouro valia mais que a de prata, que a de bronze, e assim por diante, a de cobre. Quanto menos valioso fosse o metal, menos valiosa também era a moeda. Então, essa era uma das moedas, que poderia ser de bronze ou ser de cobre. Então, nós vamos notar esse fato. Como é que sabe que essa mulher deu essas 2 moedas? O gasofilácio, gente, naquele período não existia, vamos voltar lá na época de Jesus. Não existiam as notas, eram todas moedas. Então se sabiam que os ricos faziam grandes ofertas, por quê? O gasofilácio era de metal, então quando a moeda batia, você ouvia o som. Então os ricos iam lá, colocavam aquele monte de moeda caindo, batendo, fazia aquele monte de barulho, então sabia que era uma oferta grande. E não é, a questão não é o dinheiro em si, hein? Isso é importante a gente entender. Aqui vai muito além disso. E agora, é óbvio que o gasofilácio, grande como deveria ser, ao cair as 2 moedas ali batendo no metal, se ouvia também. Então, o que acontece? Diante disso, Jesus faz o seguinte comentário: Em verdade, vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos. Primeiro, se ela é uma viúva, é importante a gente entender que a viúva não era simplesmente uma mulher que não tinha mais o esposo. Era aquela que, além de não ter o esposo, não tinha o apoio de mais ninguém. Por exemplo, minha mãe é viúva, ela tem aposentadoria. Naquela época não existia isso. A mulher dependia de uma outra pessoa. Por isso, Jesus se preocupa em entregar a mãe dele para João. Se ele tivesse mais irmãos, não precisaria se preocupar com isso. Porque a mulher não podia ficar sozinha. Morrendo o marido, quem se responsabilizava pela mãe era o filho mais velho. E assim, morrendo o mais velho do meio, morrendo do meio o mais novo. E, por fim, se o mais novo também estivesse em perigo de morte, ele teria que entregar a sua mãe para algum amigo para que ela não ficasse abandonada. Então, a viúva era essa. Provavelmente fazia algum trabalho ali, vendia alguma coisinha, um pão, alguma coisa, para poder sobreviver. E por que Jesus elogia essa mulher? E ele mesmo vai explicar. Pois todos os outros depositavam como oferta para Deus aquilo que estava sobrando. Então tinha muito. Então aquilo não tinha sentido de sacrifício. Eu dou
porque eu tenho condições, então vou lá, dou. E é interessante isso, às vezes a gente doa e a quantidade a gente quer que seja, né, grande para poder falar, olha, o fulano deu tanto. Não é o problema isso, gente. Se você tem condições, o problema é quando nós queremos os louvores. Porque para Deus nós temos que doar. Lembra que Jesus diz que a tua mão direita não saiba o que faz a tua esquerda, ou é o oposto, que a tua esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. O fato é esse, deve ser feito em segredo. E esses homens aqui não queriam fazer segredo, queriam realmente, né, doavam porque tinham condições, mas eram para ser elogiados, para dizer, olha como eles são generosos. E aí Jesus fala, não, ela deu. Diante de Deus, esta oferta, esta pequena oferta tem muito mais valor que as outras. Por quê? Aí Jesus vai explicar que a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Eu vou dar um exemplo aqui, certa vez, de um casal que me contaram essa história. Eu vou falar em valores para a gente entender bem. O rapaz ganhava 4 mil reais e colocava os 4 mil reais em casa. A mulher dele ganhava 10 mil e ela colocava 4 mil reais em casa. Quando ela foi questionada, ela disse, eu ponho o mesmo valor que ele. A pessoa lhe disse, não, ele coloca 100% do que ele recebe. Você não coloca 100%. Você coloca menos da metade. Então, você consegue perceber o que Jesus está querendo dizer aqui? São proporções. Esta mulher estava dando tudo que ela tinha daquele dia. Tudo. Ela deu tudo. Era pouco aos olhos de muita gente, mas para ela era uma questão de sobrevivência. E ela fez esse sacrifício e ofertou a Deus. Enquanto aqueles homens estavam dando o supérfluo, ou seja, o que sobrava. Eles tinham muito, sobrou, vamos ofertar. Volto a dizer, se eu tenho muitas condições e oferto, louvado seja Deus, sem esperar aplauso, sem esperar reconhecimento. Mas também quando eu tenho pouco, e muita gente dá desculpa, porque eu tenho pouco, porque eu não tenho condições. É isso que Jesus está elogiando, a confiança dessa mulher em Deus. Ela deu tudo que ela tinha para sobreviver naquele dia, como oferta a Deus de bom coração. Era o que ela podia dar, ainda que fosse pouco aos olhos humanos. Mas essa mulher fez este sacrifício e por isso, confiando em quê? Que aquele valor que ela estava dando, aquele valor ali, não faria falta, ainda que ela precisasse, porque ela acreditava que estava fazendo esta oferta e que Deus a abençoaria. Simples assim. Era uma mulher de fé, do que todas essas outras pessoas que procuravam pura e simplesmente, como eu disse, mais, né, um espetáculo do que realmente está preocupado em entregar a Deus tudo aquilo que é realmente sacrifício. E, Senhor, nós te louvamos e bendizemos pelo exemplo desta mulher, de confiança em Deus. Quantas vezes, Senhor, nós vergonhosamente falamos isso, Senhor, não confiamos na tua misericórdia, não confiamos na tua providência. Nós temos medo, Senhor, medo de faltar, medo de não ter. Senhor, dá-nos a coragem dessa mulher, dá-nos, Senhor, a têmpera dessa mulher, que mesmo sabendo, Senhor, viúva, que não podia contar com mais ninguém, o pouco que ela tinha para aquele dia, ela ofertou com alegria no coração. E isso teve o grande valor perante Deus. Ela não deu a desculpa que muitas vezes nós damos, mas ela confiantemente, sabendo que Deus é providente, deu com alegria o que ela tinha, o pouco que ela tinha. Que aos olhos humanos, Senhor, não era nada, mas aos teus olhos era tudo o que aquela mulher tinha. Que nós aprendamos com ela a confiar plenamente na tua infinita misericórdia. Mãe querida, mais uma vez, pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.